beleza? Eu sou o Rafa e seja bem-vindo ao canal Corre Rafa. No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade ao primeiro vídeo do canal, que na verdade essas são as minhas primeiras impressões do Olympus Corre Max. Eu já estou usando ele há pouco mais de um mês e já deu para ter um pouco uma noção de como o calçado calça no pé. Bom, o que eu achei do calçado nesse um mês que eu acabei usando ele? Cara, primeiramente, eu achei ele bem confortável. Ele é o meu primeiro calçado de corrida mesmo. E eu, pra ser sincero, eu queria conforto. Eu não tava querendo um tênis muito pra performance, assim, até porque eu tô começando na corrida, né, de rua. E pra mim, meio que não acho que não faria muito sentido pegar um tênis de performance como primeiro tênis. Aí eu quis priorizar o conforto, né? Até porque como eu treino, né, eu tenho o foco de ganhar mais massa magra, então provavelmente eu vou ganhar peso, né? E querendo ou não, mais carga pode acabar meio que prejudicando um pouco a minha articulação, né? As articulações. Então eu fui mais pelo quesito de conforto mesmo. Eu acabei utilizando ele na minha primeira prova de 5 km também, então dá para eu ter uma boa noção de como o calçado responde no pé. Então, vou falar um pouco dos prós e dos contras dele. Bom, na minha opinião, eu senti que ele é bastante confortável e, tipo, a sensação que eu tive calçando ele pela primeira vez foi que, cara, você não... Parece que você tá pisando numa nuvem, sabe? Tipo, é coisa da minha cabeça, mas... Cara, é muito confortávelzinho, assim, de você pisar no chão. Talvez porque eu nunca tive um calçado de corrida, né? Então, um que seja, o foco seja o amortecimento, cara, é muito coisa de louco, tá ligado? Essa foi a sensação que eu tive, tipo... Mas isso foi no começo, né? Porque eu vou continuar falando e vocês vão entender um pouquinho mais. Mas você mal sente impacto quando você pisa, tipo, é muito confortável. O primeiro pensamento que passou pela cabeça, pô, cara, eu vou usar esse tênis aqui no dia a dia, tá ligado? Tipo, né? É muito gostosinho de andar com ele. Porque se você for pegar pra analisar o tênis que eu usava antes de eu pegar ele, que é esse aqui. Esse é o Olympus March. Olympus March. Cara, olha a diferença disso, cara. Olha a diferença disso. Olha o tamanho dessa espuma. Esse aqui foi bem usado, tadinho. Na verdade, eu nem lembro quando que eu comprei ele, mas tá bem desgastado. Mas me serviu no comecinho, sabe? Pra correr. E outra coisa, né, que eu já mostrei aqui. Tipo, olha o tamanho dessa espuma, cara. A minha altura é 1,73 m, então, tipo... Não vou mentir, cara, eu me senti um pouco alto. Então, é um ponto positivo. Pra quem é baixinho aí, que nem eu, tipo, é positivo. Recomendo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos contras, né? Porque, tipo, conforme você vai se acostumando com ele, que foi o que eu falei pra vocês, tipo, a primeira vez que eu coloquei ele no pé eu senti muito confortável e tal. Mas isso geralmente é mais porque eu acredito que provavelmente foi porque eu nunca peguei um tênis de amortecimento com essa espuma gigante aqui, que, cara, ela é muito maciazinha, tá ligado? Então, conforme você vai utilizando ele no pé, você vai se acostumando. Então, essa sensação que eu sentia no começo, eu já não sinto mais tanto. Provavelmente porque eu me acostumei. Outro ponto negativo foi que eu senti, pode ser experiência minha só, porque, como eu falei, eu tô começando ainda no mundo da corrida e, tipo, eu sempre tento procurar formas de melhorar a minha performance, a minha técnica de corrida, pra, tipo,
evitar muito gasto de energia, né? Então eu acredito que eu não esteja fazendo uso errado dele, mas eu senti que ele é bem mais confortável em corrida de 5 quilômetros e tal. Porque, tipo, atualmente o máximo que eu consigo correr assim, sem parar, são 7 quilômetros. E quando eu corri mais ou menos 7 quilômetros com ele, aí eu comecei a sentir um pouquinho de diferença. Talvez possa ser por causa que eu corri em um horário do dia que eu não sou muito acostumado. Tipo, eu corri era das 11 às meio-dia e meia, se não me engano. E eu senti que ele começou a esquentar um pouquinho. Ele começou a esquentar mais ou menos aqui e aqui. Tanto que no meu pé, pela primeira vez usando esse calçado aqui, deu uma leve bolha. Tipo, não foi nada tão grave assim. Mas foi mais ou menos nessa região aqui, ó. É porque eu não bati foto, eu devia ter tirado foto depois que eu usei ele. Mas foi. Deixa eu tentar levantar meu pé. Foi mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu ver se ainda aparece alguma coisa. É, tá um leve risquinho, mas não vai dar pra ver direito. É mais ou menos. Vamos ver. É mais ou menos isso aqui. Aí deu uma leve bolinha aí. Mas, bom. Tirando isso, eu senti que ele é um bom calçado. Pra começar assim, sabe? Um ponto negativo que é também você começa a utilizar ele. E conforme você. Aí eu não sei, se você já é um corredor mais experiente do que eu, que provavelmente não é muito difícil, né? Ah, eu acredito que você vai sentir o peso dele muito mais fácil do que eu, porque quando eu comecei a utilizar ele e eu não utilizei outro tênis para performance, então eu não sei qual a diferença do peso, mas correndo 7 quilômetros com ele eu já comecei a sentir um pouco mais de peso, que eu tava carregando peso no pé, entende? Que ele é um pouquinho mais pesado. Mas bem, eu não me arrependo da compra. Eu, na verdade, fiquei bem satisfeito. Como primeiro tênis, eu acho que eu fiz uma boa escolha. E, bom, é isso. Minhas considerações finais. Para quem quer esse tipo de calçado? Muito provavelmente vai ser para um iniciante assim como eu. Eu acredito fortemente que essa é a proposta dele. É trazer mais segurança e conforto durante a corrida, enquanto você é um corredor amador iniciante. E como eu disse antes, ele é bom para você fazer aquelas rodagens leves de 5 quilômetros. E passando um pouco mais disso, eu acredito que ele vai começar a esquentar mais no pé mesmo. Então fica a critério de quem quiser comprar ele. Bom, é isso. Para quem chegou até aqui, agradeço de coração, porque não foi muito fácil eu gravar esse vídeo, porque eu sou uma pessoa muito tímida e caso eu consiga algum cupom e algum link de desconto, eu vou estar deixando aqui na descrição, beleza? E se inscreve caso você queira ver mais vídeos de unboxing e review de coisas aleatórias que eu compro na internet. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem chegou até aqui no vídeo e até a próxima. Falou! Foi uma boa escolha mesmo, como o primeiro calçado de corrida. Nossa, aí no vídeo. Aí, é bem na hora que eu começo a gravar, né? Mano do céu, que dificuldade pra gravar um vídeo. Que dificuldade.